Prazer, meu nome é Leon Goldenheart, eu sou um VTuber e artista. Eu tô longe de ser um bom professor, mas todo mundo vive me pedindo pra fazer alguns vídeos e tutoriais de como eu faço pra pintar, selecionar as cores que eu uso, entre outras dicas de como desenhar, e eu vou estar começando a fazer, então, esses vídeos sobre isso. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre harmonia de cor. Essa parte da harmonia de cor vai te ajudar bastante na hora de você selecionar cor para o seu desenho, selecionar cor para o seu personagem. Caso você esteja criando um OC seu, isso vai ajudar bastante você a selecionar qual cor você vai colocar para o seu cabelo, para o seu olho, para suas roupas e tudo mais. Isso vai ajudar bastante na hora de criar o seu design. No meu arquivo eu tenho vários pontos que eu quero falar com vocês. O primeiro é explicar um pouquinho sobre a parte de harmonia de cor, algumas teorias sobre a harmonia de cor que existem. Eu vou dar alguns exemplos também, como vou mostrar um site que vocês podem dar uma olhada para na hora de selecionar a cor, que vai ajudar bastante vocês. E também eu quero pintar junto com vocês um OC meu, que eu criei essa personagem aqui basicamente para esse tutorial, e a gente vai selecionar as cores para ela. Mas, por enquanto, vamos começar então com a harmonia de cor, algumas teorias que a gente tem aqui. Eu tenho aqui 4 círculos de cor? É, tá certo, color wheel. E o primeiro deles eu vou falar sobre a harmonia análoga. O que é a harmonia análoga? Vamos supor que a gente tem aqui a nossa cor principal, que é o vermelho. A harmonia análoga, ela nada mais é do que você pegar as cores que estão do lado dela. Então, no caso aqui seria o rosa, e no caso aqui seria o laranjinha. Então, outras cores também seriam pegar o amarelo aqui como principal, então seria o laranja, o verde, aqui no roxo seria o azul, e um roxo mais puxado pro rosa, né? Então ela é uma teoria bem simples, é basicamente você pegar as cores que estão do lado, que é basicamente a mais padrão que bastante gente usa, porque é também a mais prática de se usar. O que a gente tem aqui também agora é a complementar. A cor complementar, elas, como o nome já diz, ela vai complementar a sua cor principal. Geralmente você vai usar a cor complementar não, né? Complementar em uma parte pequena do seu desenho, seja ela para fazer um detalhe ou algo mais pequenininho. Se você ver o meu personagem, você vai ver que eu tenho laranja e também tenho o azul puxado para o ciano. Isso eu usei a cor complementar para pegar essas cores para fazer o personagem. Vou continuar usando aqui o exemplo do vermelho. A gente tem aqui o vermelho como cor principal. E como que você acha sua cor complementar? Você traça uma linha reta até o outro lado da roda de cor. Então você vai ter que aqui a cor complementar é esse azul ciano aqui. E tem umas que são as mais famosinhas de combinar, né? Você tem, por exemplo, igual eu falei, que é o laranja com o azul, combina bastante. O roxo e o verde também seria uma cor complementar, apesar de eu não gostar muito dessa junção de cor, mas enfim, ela funciona muito bem, eu tenho que admitir. O rosinha e o verdezinho aqui também funcionam muito bem juntos. E basicamente é assim, você vai pegar a sua cor principal e você vai usar a sua cor complementar para complementar em algum ponto ela. No meu sentido foi as pontas do meu cabelo. Agora a gente tem aqui também a tríade. A tríade nada mais é que você desenhar um triângulo dentro da roda de cor, da color wheel. Então a gente vai começar por aqui pelo vermelho, puxar aqui, puxar para baixo, e a gente desenha um triângulozinho. Então essas aqui seriam as cores suas na tríade também. Um conjunto de cor também que é bastante usado, que você vê por aí, é muito o rosa e o azul junto. E ele vem também da tríade. Se você montar o seu triângulozinho aqui, você vai ver que eles estão aqui, ó. O rosinha e o azul junto. E é uma cor muito usada por muita gente, que acho que é um tom pastel que o pessoal usa bastante, né? Que é usar o rosinha e o azul claro. É um tom pastel que funciona bastante, o pessoal usa bastante. Eu vou apagar agora que tá parecendo um círculo mágico isso aqui. Eu sumono as cores. Enfim, a gente agora tem a quadrada. A quadrada é uma harmonia de cor que eu não uso muito, e sim, o nome dela é quadrado. É muito estranho, porque tudo tem um nome muito específico, e essa aqui é quadrado, porque você desenha um quadrado nela.
Ela é uma harmonia de cor que eu basicamente não uso muito, mas caso você precise, você tem também essa opção de usar a quadrado, que vai te dar várias outras cores aqui, para você complementar no seu desenho. Pelo fato de eu não usar muito dela, eu não posso comentar muito sobre ela, mas eu quero mostrar pra vocês a existência dela, que talvez ela ajude você na hora de você escolher a cor pro seu personagem ou pro desenho que você estiver fazendo. Agora eu quero mostrar pra vocês o site que eu tava falando pra vocês. Ele é o Adobe Color. E ele é um site muito bom e muito recomendado em escolas de design. Eu tenho certeza que muitos artistas também vão recomendar. Ele serve para você pegar paletas de cores para você usar e ele tem a parte aqui em cima de harmonia das cores. E aqui você pode ver a cor análoga, que é basicamente pegar as do lado que tem aqui. O monocromático, que é basicamente indo pro preto, né? Que é o que muita gente usa na hora de sombrear. E eu vou falar disso num outro vídeo sobre sombreamento, mas não é algo tão bom assim de se usar. A tríade, que a gente vai desenhar um triângulozinho aqui. E essa parte de desenhar um triângulo, desenhar um quadrado, traçar um risco por outro lado, é mais coisas que você vai usar quando você tiver na hora desenhando e quiser saber qual que é a cor complementar, qual que eram as cores tríades que você pode ter. Então você acaba fazendo esse desenho na sua cabeça para saber mais ou menos onde que você vai poder pegar aquela cor. Aqui a complementar que fica do outro lado. E a gente também tem a dividir complementar, que é basicamente você faz a complementar e você pega a análoga da complementar, que é pegar aqui as do lado. E esse é um site que vai ajudar vocês bastante a escolher cor também, caso você queira, caso você tenha a paciência de ficar aqui vendo. É uma coisa bem interessante, você pode vir aqui e colocar qual que é a sua cor principal e tudo, e mexer, e ele vai te dar as cores aqui, ele te dá com a Rex também, e você consegue baixar isso daqui também, essa paleta de cor que tá aqui em cima. Agora, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre nos meus desenhos que eu apliquei isso. E eu vou começar aqui pelo meu design. Muita gente acha que nem viu esse design ainda, mas esse é o futuro design quando eu tiver tempo pra mexer nas minhas coisas. Mas enfim, nele você vai ter aqui o laranja. Você vai ter aqui o laranja, que é a minha cor principal. E o que que é a minha cor principal que eu gosto de falar, que eu tô sempre usando? Eu, quando vou fazer um personagem, gosto bastante de escolher qual que vai ser a cor predominante nele. Muita gente usa isso pra falar, eu falo cor principal porque eu tenho um macetezinho que eu gosto de fazer, que é a cor do cabelo. A minha cor do cabelo vai influenciar em todas as outras cores que eu vou usar. É um jeito que eu gosto de fazer quando eu tô fazendo design de personagem, é que eu uso isso. Então aqui na cor do meu cabelo, a gente tem o laranja. E se a gente vir aqui para baixo, nós temos o azulzinho. Mas você pode ver que o meu azul, ele tá mais pra cá. Que eu peguei a cor complementar, na cor complementar não, a cor análoga do complementar para fazer as pontinhas no meu cabelo. Uma coisa que eu também gosto bastante de usar é na hora de eu tô fazendo olhos, que eu estou sombreando os olhos. Eu gosto bastante também de usar as cores complementar para fazer um reflexo no olho. Então a gente vai aqui, por exemplo, desenhar um olho bem mal feitinho mesmo. E aqui nessa parte de cima, eu gosto bastante de usar a cor complementar para fazer um pequeno brilho. Se vocês repararem nos meus desenhos, vai ter muito disso. Eu gosto de fazer esse brilhozinho aqui, na parte superior do olho, usando a cor complementar. Agora, seguindo aqui, a gente tem a minha roupa, principalmente o meu casaco, né? A próxima parte que eu quero falar. E o meu casaco, eu basicamente uso cores análogas. Eu uso tanto o amarelo, que tá pra cá, né? O amarelo mais alaranjado, pra fazer a parte de cima do meu casaco, essa parte mais... Essa parte que seria o capuz do casaco. Também é a pontinha aqui dos meus arroguês. Tem que tomar cuidado na hora de falar essa palavra, não falar coisa errada. A parte marrom também seria análogo, a gente puxando pra cá, você consegue o marrom.
Então você puxando pra cá, você consegue o marrom da minha roupa. E o restante é, é basicamente cores mais neutras, que são o branco, o cinza, o preto. Se bem que preto é uma coisa que eu não aconselho vocês a colocarem. Eu falo isso pra todo mundo que eu faço designs ou que eu trabalho em modelo. Preto mesmo. Não é muito bom você colocar, não. Não é uma cor interessante de se trabalhar quando você tá sombreando ou quando você tá fazendo alguma coisa. Sim, tem muita gente que usa preto e conseguem trabalhar com preto muito bem, mas eu acho uma coisa bem avançada trabalhar com preto de forma certa, então é mais interessante você não colocar preto. Coloca um preto mais puxado pro cinza. Não precisa ser bem cinzinha, clarinho, mas coloque um preto mais claro aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, que aí você consegue sombrear ele um pouquinho melhor. E essas cores mais neutras são muito bom para você também complementar o seu desenho. Por exemplo, eu no meu caso fiz o meu casaco e tudo bem colorido, cheio de cores, e eu coloquei essas duas cores mais neutras para complementar, porque é o que o pessoal fala tipo na moda. Você pegar um branquinho básico, um pretinho básico, funciona com tudo. É basicamente a mesma coisa na hora de você desenhar. Nesse meu outro caso aqui, vocês veem que eu tô puxando aqui coisas do meu passado. Esse desenho aqui é bem antigo meu. Ele tá bem piscadinho, né? Porque era só um rascunho. Mas nele eu usei mais. Eu usei um pouco da cor tríade e um pouco das cores complementares. Também partindo do cabelo dela, que é onde eu escondo a minha cor principal, né? É a cor principal minha. Você tem aqui o rosa do cabelo dela. Se a gente formar aqui uma tríade, a gente vai chegar no verde que eu usei pro cabelo dela também. Tudo bem que eu usei um verde um pouco mais pra cá, mas na hora quando você tá bater no olho mesmo, claro que você vai escolher uma coisinha ali por perto, não vai ser certinho. E para os outros detalhes aqui, eu usei a complementar dela. Que a gente tem. Deixa eu pegar um preto, né? Que é mais fácil de vocês verem. A gente tem aqui a cor tríade que eu usei no cabelo dela. E aqui a cor complementar. A outra cor tríade que eu usei foi para fazer um dos olhos dela, que ela tem heterocromia, né? Um dos olhos dela eu usei a cor complementar e o outro olho eu usei. Opa! Um dos olhos dela eu usei a cor complementar e o outro olho eu usei a cor tríade para fazer. A saia também, ela veio derivada da cor complementar. E o casaco e a blusa de baixo também foram naquelas cores mais neutras, que são. Não precisa ser necessariamente o cinza, tá? Você pode puxar um pouquinho pra cor, mas conforme ela tá mais pra esse lado daqui, ela vai funcionar bem também. É claro que também aqui é um. Eu peguei basicamente um azul que é o que tá aqui por perto, então. Você consegue, a partir dessas três cores que você tem da tríade, da cor complementar, você consegue derivar bastante na questão de tons também. E no final vai testando que uma hora você vai conseguir chegar naquela cor que você bate e vai falar assim, não, agora tá bonitinho. Uma outra coisa que eu também quero comentar um pouquinho é sobre a questão de contraste nos designs. Você pode ver aqui no meu design mesmo que ele tem um pouco de contraste. O que seria o contraste? Seria coisas escuras em coisas claras, basicamente, ou coisa clara em coisas escuras, ou dependendo da sua área em que você está trabalhando, o contraste pode ter outros significados para você. Mas no sentido aqui a gente tem cores escuras em cores claras, por exemplo, ou cores claras em cores escuras. Quando a gente tem muita cor clara dentro de um design ou de um desenho, tende a ficar um pouquinho apagado. Tudo parece estar na mesma cor, no mesmo tom. Fica uma coisa mais estranha. Então é bom você ir sempre alternando. Por exemplo, aqui eu tenho o meu casaco, que ele tem a parte marrom, que é bem escura, e por baixo eu tenho a camiseta branca, que já dá um contraste bom, e ainda tenho a gravata, que também segue o mesmo padrão do casaco. Então eu tenho o escuro no claro, no escuro de novo. Isso ajuda bastante a ficar interessante aquilo. Um outro exemplo que eu posso dar também é aqui, o meu caro amigo Kurt, né?
o desenho, o PNG Tuber que eu fiz pra ele, você tem também. Principalmente coisas que tem peles claras, eu gosto de levar alguma coisa que tá perto da pele, nesse sentido seria a roupa, pra uma cor mais escura. Porque aí destaca. O bom do contraste é que você destaca tudo. Quando você deixa tudo umas cores muito próximas uma da outra, elas ficam meio que ali na delas e não pulam assim no teu olho, pra assim dizer. E quando você coloca uma cor escura perto de uma cor clara, a cor escura fica destacada e a cor clara também fica destacada. Então aqui a gente tem uma cor escura, que é o casaco, né? A gente tem a cor clara, que é a parte da pele, né? Que é bem clarinha. Aí aqui a gente já tem a parte do casaco em si, que é branco. Então você vai ter esse contraste do claro, o claro e o escuro de novo. Isso ajuda bastante a dar mais destaque para o seu design. Agora a gente vai para finalmente a parte que eu prometo vou dar uma cortadinha no vídeo, porque isso provavelmente vai levar muito tempo e o vídeo já tá muito longo. Eu não acho que seja tão interessante eu fazer todos os passos e vocês me ver pintando de pouquinho em pouquinho essa personagem. Eu vou só pintar ela, vou só selecionar as cores bases dela. E sombrear mesmo a gente vai sombrear em um outro vídeo que eu vou fazer depois. Uma diquinha que eu quero dar também, antes da gente começar a pintar ela, é uma coisa que eu uso bastante nos meus desenhos. E eu acho que dá um destaque interessante pra personagem. Aqui a gente tem a minha line art, que eu vou mesclar os olhos rapidinho aqui, porque eu não mesclei eles ainda. Vou só dar uma apagadinha aqui. Eu tenho a minha line art aqui. E uma coisa que eu gosto bastante de fazer é... A primeira coisa que eu quero fazer é botar uma corzinha na minha line art. Eu geralmente coloco uma cor padrão que combine com a pele. Geralmente eu coloco um roxo ou um marrom mais puxado pro roxo. E eu vou pintar a minha line art com essa cor. Assim, já fica interessantinho que ela começa a mesclar um pouquinho com a cor da pele. A outra coisa que eu gosto de fazer é... A gente vai duplicar essa camada, essa layer da line art. Eu vou dar uma desfocada nela, né, usando o blur. Aí ela tá meio esfumadinha assim. Aí o próximo passo que eu gosto de fazer é colocar o Color Burn. Tem muitos programas que às vezes não tem especificamente Color Burn como nome. Ou às vezes o programa tem em português também. Aí eu não sei se muda na realidade. Mas enfim, a maioria dos programas eles vão ter uma função parecida, então dá pra vocês usarem função parecida também. O Color Burn vai deixar assim bem avermelhado, né? E quando a gente coloca isso por baixo da nossa line art, dá um destaque legalzinho. As cores parecem que se destacam mais desse jeito. Então é uma dica que eu gosto de usar. Eu tenho no meu próprio Clip Studio, já tenho essa parte de comandos automáticos, que é uma coisa que eu vou falar também mais pra frente, com mais detalhes, que tem muita coisa legal que você consegue fazer com esses comandos. E eu já tenho aqui ele pronto, então eu só clico um botão e eu selecionei a cor errada. Eu selecionei a camada errada pra fazer isso. Pera aí. E eu já tenho aqui um botão que eu só aperto um botão e pum! Eu tenho aqui esse efeito da line art que eu gosto de fazer. Agora pra gente pintar nossa personagem, eu quero selecionar a cor principal dela, que sempre pra mim é o cabelo. Eu gosto muito de fazer desse jeito. E eu vou usar algum selecionador de cor do próprio Google pra gente pegar essa cor principal. Eu vou estar usando esse site aqui. Eu provavelmente não vou pegar exatamente o tom que ele me der, mas eu vou tentar pegar o... a cor que ele me der, né, de fato, e depois eu vou trabalhar eu mesmo com o tom, né? Eu vou apertar nessa gerar cor umas 6 vezes pra gente ver que cor a gente vai pegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou apertar 7. Eu não quero trabalhar com aquele verde. Eu não sou um ótimo artista, tem certas cores que eu não consigo trabalhar tão bem. Verdes e amarelos são um deles. Então a gente vai pegar esse
roxinho, basicamente. Eu acho que até a gente pode pegar essa cor mesmo, acho que essa é uma cor boa pra gente pegar. Vê se que eu não uso muito Rex, eu não sei. É mais fácil eu tirar uma foto. Aqui temos a nossa cor, que seria esse roxinho aqui. Então, com esse roxo daqui, eu vou agora pintar o cabelo. Então tá. Agora que eu já pintei o cabelo, eu queria fazer também um adendo que é quando você tem essa parte de contraste de cor, é claro que você também tem a parte de combinar. E é claro que cores mais claras também combinam com cores mais claras. Se você trabalhar ela direitinho, você consegue também usar bastante cor clara junto de cor clara, que dá um efeito bom também. Caso você tenha, tipo, dificuldade de saber, tipo assim, nossa, será que essa cor aqui ela tá claro bastante, ela não tá claro bastante, ela tá escuro bastante para dar um contraste bom. Uma coisa boa, eu não uso tanto, eu deveria usar mais, é você pegar e ter uma parte com o preto e branco. Porque se você, o preto e branco, ele vai mostrar certinho para você a questão do contraste, porque todas as cores, mesmo que seja tipo um vermelho mais saturado e um azul mais saturado, elas têm iluminação diferente na escala de preto e branco. Então você tendo o preto e branco, você consegue ver certinho o quão escuro a cor realmente é para você saber se ela tá num tom bom. Então, por exemplo, aqui nesse roxo que a gente está usando, você vê que tá um contraste muito bom. A cor da pele em si é praticamente um branco. E a cor do cabelo é bem escura, então dá um contraste bom também. Uma outra dica que eu falo pra vocês é que quando vocês estiverem pintando e escolhendo cor pro seu personagem, isso mais em específico em personagem, caso vocês estejam fazendo um PNG, caso vocês estejam fazendo um modelo ou simplesmente um design mesmo, é bom você ter um fundo cinza. Por quê? Isso eu vou explicar certinho mais pra frente, mas assim, quando você tem um fundo branco mesmo, cores escuras vão parecer muito mais escuras. E quando você tem um fundo, por exemplo, nesse caso, no exemplo preto, a gente vai ter umas cores claras, vão destacar demais, vão ficar tipo muito mais claras. Você enxerga elas muito mais claras, e quando elas estão no fundo branco, as cores claras vão sumindo e as cores escuras vão ficar muito mais destacadas. Então, quando você tem um tom neutro de cinza no fundo, você consegue enxergar as cores como elas realmente são, ver o quão claras elas estão em comparação ao fundo que está neutro. Agora eu vou tirar esse cinza aqui nosso e eu vou fazer uma coisa rapidinho que vai ficar melhor para vocês na hora de enxergar eu trabalhando nas cores desse desenho. Pronto. Apesar de talvez não ser tão necessário assim, agora vocês têm uma color wheel maiorzinha para vocês ficarem vendo tudo que eu vou fazer. Então tá. Vamos ver então qual que seria a cor complementar ao roxo. A cor complementar ao roxo seria um verde. Aqui, esse verde para o cabelo eu não quero muito usar. Como eu falei, o roxo e o verde é uma combinação que dá certo, sim, mas eu não uso ela tão frequentemente. Então eu vou preferir puxar para uma tríade. VTuber não tem dicção. Que vai me dar um azulzinho, que eu acho que vai ser uma cor melhorzinha para a gente trabalhar. E com esse azulzinho eu vou fazer, do mesmo jeito que eu fiz no meu cabelo, fazer algumas pontinhas com esse azul. Pronto, agora eu já adicionei essas partezinhas azuis no nosso cabelo aqui. Aliás, eu esqueci aqui de fazer no rabo também. E enquanto eu vou fazendo isso no rabo, eu vou
falar duas coisinhas que eu esqueci de mencionar. É que uma, eu considero, principalmente quando eu tô fazendo meu LTX aqui, né? Meu, a minha mania, que é desenhar Kemonomimes, né? Eu gosto muito de fazer o rabo, o cabelo e as orelhas com a mesma cor. Aliás, eu fiz isso na layer errada. Deixa eu mudar para outra layer. Eu gosto de tratar o rabo, as orelhas e o cabelo com a mesma cor, já que eu trato isso como se fosse o pelo em si. Então, o pelo geralmente seria da mesma cor. Não necessariamente, mas enfim. Então você já vai ver que é um contraste legal, não. É uma harmonia de cor interessante, o azul e o roxo. E tem muita gente que usa isso, tenho certeza que vocês forem ver no Twitter, tem muitos VTubers que têm essa mesma paleta de cor no cabelo ou em alguma parte. É uma bem conhecido, o pessoal também costuma bastante puxar pro ciano, para dar um detalhezinho a mais. Mas enfim, enquanto a gente tá aqui no cabelo também, eu já vou fazer uma outra coisinha que é fazer os pelinhos dentro da orelha. Geralmente eu gosto muito de trabalhar com eles sendo brancos. Então eu vou também fazer ele rapidinho. E como eu tinha dito, é uma cor neutra, então ela combina basicamente com tudo que você queira. Então eu vou colocar aqui um branquinho nos pelinhos da orelha dela. Pronto. Dentro da orelha já tá pintadinho de branco também. Dentro, na parte de dentro mesmo da orelha, sem seus pelos branquinhos, eu geralmente gosto de usar ou uma cor mais clara da cor principal do cabelo, ou também tem a trupe do rosa, né? Que o pessoal gosta bastante também de usar o rosinha para pintar aqui dentro. No meu caso, eu vou usar uma cor mais. Na verdade, eu vou testar para ver qual cor fica mais interessante. Se vai ficar um rosinha ou se vai ser uma cor mais clara. Eu acho que eu vou de cor mais clara. Que também dá um rosa, basicamente, então não muda muita coisa. Então, no final, eu acabei usando esse rosinha aqui, que é uma cor também muito comum, que o pessoal usa basicamente. Não importa muito a cor do cabelo, o pessoal gosta bastante de usar o rosinha dentro das orelhas, né? Mas também no nosso caso aqui, ela combina, já que é uma cor análoga à nossa daqui. Então, de qualquer jeito, eu acabaria caindo nela, de fato, porque é uma análoga aqui do lado. E agora a gente vai para os olhos. No olho, sim, eu acho que eu vou usar o verde nosso aqui. O nosso verdinho, que a gente tirou na hora que a gente fez a cor complementar. E dentro, é claro, a gente vai usar o branco, né? E você já pode ver que é uma cor que combina bastante, é bastante usado também o olho verde junto com cabelos roxos. É uma combinação de cor bem comum. A nossa boquinha aqui, ela não vem muito na parte nossa de harmonia de cores, então eu só vou pintar ela rapidinho aqui. Mas eu geralmente gosto de usar uma corzinha bem fraquinha e uma corzinha um pouco mais fraca ainda para dentro da boca, né, na língua. Lembrem-se sempre de salvar o projeto de vocês. E agora a gente vai para outra parte do desenho. Eu acho que eu vou pintar o pincel em si, né? Se vocês ouvirem um cachorro chorando ou latindo de fundo, sou eu. Mas enfim, pro pincel, eu acho que eu quero pegar uma cor roxa ainda, mas eu quero puxar ela por um tom mais cinza, para fazer a base do pincel e ficar com essa cor. Às vezes o pessoal usa essa cor algumas vezes para madeira também, então eu acho que é uma cor que vai ficar interessante com ela. A gente mantém a nossa harmonia, já que ela é uma cor. Olha, Melanie Art Ruim. Ela é uma cor roxa também, né? Então ela acaba combinando bastante.
Já aqui para a parte de cima eu quero usar uma cor um pouco mais neutra, então eu vou usar um prata pra gente pintar ele aqui. Um prata um pouquinho só puxado por aqui pro roxo, para rosa. Só para dar uma corzinha para ele aqui. Ele vai ser usado nessa parte daqui, como também na parte lá de baixo do pincel. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante também é reutilizar as cores, né? Como vocês viram ali no meu desenho daquela coelhinha, eu usei basicamente a mesma cor daqui do cabelo para fazer a saia também. Eu não sei se vai acontecer de fato isso nessa nossa raposinha que a gente está pintando, mas a gente vê no que vai dar. A parte do pincel em si é uma coisa que eu não vou mudar, uma cor muito exótica. Eu vou usar um, uma cor. Seria uma palha, algo assim. Um bege, né, na verdade. Eu não sou muito bom com cor, vocês não vão me ouvir falar nomes de cores muito complicados, né? Como tem nome para literalmente toda cor, cada cor que você for ver, ela tem um nome específico para ela. Eu não sei todos eles. Aliás, eu não sei a metade deles. Mas enfim. Então, nosso pincel em si, ele tá pintadinho aqui, bonitinho. Agora, pra cor da ponta, deixa eu ver como é que vai ser se a gente colocar um verdezinho aqui. Se vai ficar interessante. Ou se eu faço alguma outra cor. Acho que o verde não ficou muito legal. Você vê aqui que o verde com esse bege que a gente usou não deu muito certo. O azul ele destaca mais, então acho que é capaz de eu usar o azul. Ou até o roxo, acho que um roxo fica interessante aqui. Ou um rosa. Acho que a gente vai com rosinha. Um rosinha parece que fica bem interessante aqui. E como eu disse, é basicamente isso. Você vai testando as cores, né? Conforme você vai pintando o seu personagem. Agora a gente vai pra parte de desenhar a roupa dela, de pintar a roupa dela. Como eu já tenho o cabelo que é um pouco escuro aqui, eu acho que eu vou querer fazer essa parte de fora do casaco dela com uma cor mais clara. Provavelmente o branco. Acho que a gente vai pegar provavelmente o branco mesmo, ou talvez um cinza, mas acho que vai ser o branco. O branco acho que vai ser um contraste interessante. E depois essas partezinhas aqui e da manga e tudo mais, eu vou fazer com alguma outra cor um pouco mais colorida para dar um contrastezinho. A blusa de dentro, eu acho que eu vou pegar uma cor mais escura, já que a gente vai ter tanto a pele quanto o casaco que é branco. Eu acho que eu quero pegar uma cor mais escura aqui pra dentro. Pronto, temos aqui nosso casaquinho branco. E como vocês podem perceber, eu gosto bastante de trabalhar mais com essas duas harmonias aqui. Essas três, na verdade, né? Que é a análoga, a complementar e a tríade. A quadrada eu realmente não uso muito. E a partir dessas aqui eu vou variando os tons para poder pintar o resto do desenho. Aqui com o nosso casaco, eu acho que a gente pode até usar a própria cor do cabelo mesmo, pra gente adicionar alguns detalhezinhos. Talvez não, porque aqui ela acaba juntando com o cabelo, talvez não seja ideal. Vamos ver como é que fica um azulzinho. Um azulzinho capaz de ficar mais interessante. Ou talvez pegar o rosa mesmo que a gente usou no pincel, talvez fique melhor. Eu acho que assim fica mais interessante. Aqui a parte de dentro do casaco em si, eu acho que eu vou fazer ela um roxo um pouco mais escuro, puxado aqui pro um pouquinho pro azul. Mais um pouquinho, talvez. Assim. Então, os detalhes do casaco a gente vai fazer com esse rosinha. Então, as mangas também vão ser esse rosinha. Aqui tem um detalhezinho que eu
Esqueci de colocar. Eu acho que até que eu vou pegar esse roxo que a gente colocou e eu vou tirar um pouquinho da saturação dele. A saturação é o quão, digamos, colorido a, a cor. É quanto menos puxado pro preto, pro cinza ela tá, mais saturada ela vai ser. Deixa eu dar um exemplo melhor disso, né? Vamos lá. Uma cor bem saturada seria desse mesmo roxo que a gente pegou aqui para fazer a parte de trás do casaco, que é esse daqui. Essa cor aqui seria a mais saturada dela. Você vê que ela é mais roxa do que essa daqui, que já tá mais perto do cinza. E uma cor menos saturada ainda seria o cinza de fato. Então vamos ver aqui o que mais. Essa parte desse babadinho aqui, eu acho que a gente pode ou puxar. Não, eu acho que vai ficar interessante, porque eu ia falar que a gente poderia puxar aqui o nosso roxinho. Até pode, talvez, se eu mudar um pouco o tom dele. Mas talvez por causa da cauda tá logo aqui atrás, se a gente puxar um azul fique mais interessante. Algum outro tom de azul. Na verdade, acho que a gente vai puxar algum outro tom de rosa mesmo. Eu acho que esse tom de rosa aqui fica interessante para essa parte do casaco. Aí já nesse caso seria mais uma. É também uma análoga da nossa cor principal, mas também ela é uma análoga da nossa cor que a gente está usando aqui, do casaco. Talvez eu faça ele um pouquinho mais clarinho, só pra gente conseguir contrastar bem aqui. Não, eu vou permanecer nessa cor mesmo. Acabei de ver uma parte que eu esqueci aqui, dessa parte de dentro do casaco aqui. Eu, como só estou selecionando cor base em si, eu não estou me preocupando muito com o fato de que aqui vai estar mais escuro do que aqui, porque aqui não bate tanta luz. Isso vai ser coisa que eu vou me preocupar depois na hora que eu estiver pintando de fato. Agora, a roupa dela, o... a roupinha que ela tem aqui, eu vou ver o que a gente vai fazer agora. Provavelmente eu vou pegar uma cor mais neutra também. Ou não, a gente talvez pode pegar também uma cor mais aguçada. Aguçada não, mais saturadinha aqui. A gente pode depois fazer uns detalhes aqui nesse babadinho também. Pegar uma outra cor para fazer aqui. Eu acho que esse rosa que a gente pegou aqui vai ser um bom intermediário entre as cores, né? Que a gente tem cores escuras, cores claras. Mas eu vou provavelmente mudar um pouquinho o, o tom dele. Talvez esse roxinho aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que vai ficar se a gente usasse a cor do cabelo em si. Fica interessante. Acho que talvez mais assim. Acho que eu vou permanecer nessa cor do vestidinho dela de baixo. O babadinho aqui em cima, talvez eu deixe ou ele com esse rosinha, ou talvez eu faça ele branco mesmo. Eu acho que talvez branco fique mais interessante.
Eu acho que fazendo isso, de ter uma cor um pouco mais escura, um rosinho um pouquinho mais claro, e o branco vai ficar interessante. Então acho que a gente vai deixar desse jeito mesmo. É, a gente tá quase acabando em relação aqui à perna agora, porque ela tem uma meiazinha. Simplesmente por falar que eu não sou bom em desenhar pés. E eu gosto de meias. Eu vou só adicionar aqui uma outra linhazinha aqui pra gente ter variedade de cor aqui na hora de pintar a meia, porque eu acredito que talvez eu faça a meia ou escura ou clara, né? E eu quero ter algum detalhezinho ali naquela parte de cima. Então vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Eu tô pensando em talvez usar a cor do casaco mesmo, que a gente usou para fazer a parte de trás do casaco, pra gente fazer aqui, pintar aqui as pernas, a meia, né? Mas eu acho que talvez eu mude a saturação. A saturação tá um pouco igual, a gente talvez tire aqui um pouquinho. É, acho que assim tá interessante. E aqui eu quero ver, talvez, pintar o rosinha que a gente tem. Então deixa eu ver como é que fica, talvez, o azul. Ver como é que fica aqui, talvez, o nosso azulzinho. Roxo. É, acho que o rosa mesmo. E deixa eu ver se eu vou manter ela assim ou se eu vou deixar branco. Não, eu gosto mais assim, nessa cor mais puxada por mais escura, né? A gente basicamente pintou então toda a personagem, né? O verde mesmo eu usei mais na parte dos olhos, porém, se a gente quiser, a gente poderia fazer algum degradê em algum lugar com esse verde. Talvez nessa parte aqui do casaco, a gente tem a oportunidade também de fazer um degradêzinho, que pode ficar interessante. Mas eu vou deixar ela normal mesmo. O verde, ele foi uma cor... Ele é a cor complementar, eu gosto mais de usar ele mais para os olhos, porque também eu, como disse, não sou tão bom em trabalhar com a cor verde. Agora eu só vou dar mais uma olhadinha e analisar se eu vou adicionar talvez alguma estampa ou algo assim aqui pra parte de baixo aqui do vestido dela, do casaco dela, pra não ficar algo tão simples assim, né? Então eu vou dar uma pesquisada aqui pelos meus pincéis e ver algo pra colocar aqui, ver se eu tenho alguma coisa interessante. Algo que eu achei interessante pra colocar então foi essas folhinhas, essas pétalazinhas de sakura, né? Pra dar mais algum detalhezinho a mais no nosso vestido. Eu agora tô vendo de colocar um pouquinho de um degradêzinho em algumas partes pra ver se fica interessante. Eu acho que não vai ser dessa vez que nós vamos usar o nosso verde, tadinho do nosso verde. Nosso verde é o excluído aqui da galera, né? Ele não teve um bom momento assim com o artista que ele pegou, né? O artista que ele pegou não sabe trabalhar com verde, então ele não tá sendo usado muito. Outra coisinha que eu quero fazer aqui é só colocar uma pequena sombrinha no olho. Não se preocupem, eu vou explicar isso certinho no vídeo que a gente fizer sobre sombreamento. É só que geralmente é o jeito que eu mostro para as pessoas quando eu vou mostrar a cor de um desenho, que eu também mostro já um pouquinho do olho já estando pintado. Não pintado de fato, mas pelo menos com um pouquinho de sombra. E com uns pequenos brilhinhos que vão por cima da line art. Então é basicamente isso. Pintamos a nossa personagem sem nome. Se alguém quiser dar um nomezinho bonitinho pra ela. Ela vai ser usada ainda em outro vídeo, então agora a gente vai colocar aquela nossa layer com color burn que eu tinha tirado.
E ela ajuda também a dar uma destacada para nossas cores e para o nosso desenho. Ó, sem, com, sem, com. Mas, então é isso. Eu agradeço muito por todo mundo que acompanhou esse vídeo, que provavelmente ficou bem longo. E ficou aqui até a gente ter pintado a nossa personagem. O próximo vídeo que a gente vai fazer é sobre sombras. Eu vou explicar um pouco de como eu seleciono as cores para sombra, para não ficar usando simplesmente descendo até o preto para fazer a sombra, fazer uma sombra mais dinâmica, mais interessante. Sobre luz também, é, algumas outras dicas de questão de sombra, usar o multiply e tudo mais. E a gente vai pintar essa personagem também nesse vídeo de sombra. Então é isso. Tenha um ótimo dia. Eu agradeço muito e até o próximo vídeo.